E agora eu vou explicar para vocês a dinâmica dos gráficos, que é a nossa visão de mercado, como eu opero e como você pode operar seguindo a minha estratégia, que é o trade institucional. Eu não sei se você já me conhece ou já me acompanha há mais tempo, mas basicamente a maneira com a qual eu opero o mercado é o trade institucional. Existem duas vertentes dentro do trade, o varejo e o institucional. O varejo é a grande massa, é o grande conhecimento, é o conhecimento mais disperso, mais difuso pelo mercado, que são indicadores, figuras gráficas, operar quebra de estrutura, pivô de alta, pivô de baixa, aquela ideia bem rasa, bem simples que o pessoal tenta te passar para ganhar dinheiro. Ah, você só precisa olhar um indicador para ganhar dinheiro. Se virou a média móvel para cima para comprar, se virou para baixo para vender. Vini, tem algo de errado com isso? Tem. Tem, porque você vai estar usando um indicadorzinho furreca para ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro na maior parte do tempo, você não vai estar sendo consistente, e o que vai te dar uma mensagem de compra ou de venda é um indicador. O que eu não acho que faça sentido, isso na minha visão não é nem trade, tá? O trader é o cara que sabe ler preço, que sabe identificar o que está acontecendo no mercado. E eu vou te explicar agora qual a minha visão sobre o mercado, como eu opero o institucional e como você pode fazer isso, tá? Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, eu peguei ele completamente limpo para vocês verem e conseguirem analisar junto comigo, tá? Bom, esse aqui é o Bitcoin, o gráfico semanal. E quem me acompanha sabe que, inclusive, boa parte das operações que a gente obteve aquele lucro no começo do ano, né, nesses dias até então, foram a partir da minha visão e da minha análise muito precisa no Bitcoin, tá? E eu vou explicar para vocês a ideia, tá? Eu sempre gosto de dizer que você só precisa de duas linhas para analisar o mercado. E essas duas linhas são a Buy Side Liquidity, tá? Eu vou chamar aqui de BSL para vocês entenderem de forma mais prática, tá? E a segunda linha se chama Sell Side Liquidity, que é a SSL, tá? Basicamente, o que você precisa entender é o mercado está subindo ou ele está caindo, tá? Mostrando uma ótica mais simplista, tá? O que significa ele está subindo ou ele está caindo? Ele está buscando ou manipular topo ou manipular fundo. Como assim, Vini? O institucional, ele não vê o mercado da maneira que a gente vê. A gente não vê, o Bitcoin está subindo, o Bitcoin está caindo. Ele vê, eu quero comprar barato e vender caro. Então, o que eles fazem é manipular o varejo para que eles levem o preço para onde eles quiserem e façam o que eles quiserem com o mercado. E o que aconteceu aqui no Bitcoin foi exatamente isso. Porque o Bitcoin atingiu a máxima histórica, né? A gente viu aquela movimentação absurda, pegou lá no topo histórico nos 60 mil dólares, logo depois ele virou de mão e chegou a testar ali nos 15 mil dólares. Inclusive eu falava que o Bitcoin era nos 15 mil dólares, tá? Quando estava em 60 mil, tá? Quem me acompanha mais tempo vai lembrar. E daí a gente fez toda essa movimentação de baixa, ou seja, completamente guiada pelo institucional, atacou essas mínimas alinhadas, fez aqui o que a gente chamaria de spring, né? Quem opera o Wyckoff sabe disso. Eu não opero o Wyckoff, tá? Isso aqui é só um conceito para vocês entenderem, tá? Isso aqui foi uma manipulação de mínima e o mercado virou a mão para cima. Só que o que acontece? Quando você entende o contexto, quando você entende a narrativa por trás disso, você entende de fato o que o institucional quer. Quando a gente viu o Bitcoin atingindo esse topo aqui, essa Buy Side Liquidity, essa BSL, como está escrito aqui, a gente tinha tido a notícia da aprovação do Bitcoin, do ETF do Bitcoin na Bolsa Americana. O ETF, para quem não sabe, é um Exchange Traded Fund. O ETF é um fundo de índice, um fundo de uma cesta de ativos. No caso, o ETF do Bitcoin é a seguinte ideia. Eu vou pegar o Bitcoin e eu vou listá-lo na Bolsa de Valores. Para quê? Para ampliar a possibilidade de investimentos nesse mercado e para fazer com que, por exemplo, grandes fundos de mercado, por exemplo, sei lá, o fundo do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores da história. Eu esqueci o nome agora, fugiu da minha cabeça. É o Bridgewater. Para que grandes fundos como o do Ray Dalio consigam investir em Bitcoin sem precisar ter uma carteira com a senha anotada. Eles vão comprar Bitcoin no mercado e pronto. É muito mais fácil até para a legislação essa parte. Então, criou-se uma narrativa de que, com o ETF do Bitcoin sendo aprovado, o mercado subiria muito, afinal isso seria algo muito positivo para o mercado. Só que existe uma coisa que é muito real e esse fato elucida a realidade disso, que é o institucional. O institucional faz o que ele quiser com o preço, ele faz de gato e sapato as sardinhas do mercado. E foi exatamente isso que aconteceu. O institucional já sabia lá atrás que esse ETF ia ser aprovado. A BlackRock, a Vanguard, que são as grandes instituições por trás dos ETFs, já estavam comprando Bitcoin aqui. Só que só chegou essa notícia aqui. Ou seja, o institucional sempre vai manipular o varejo. Você pode pegar aí esses gurus que ficam falando de Bitcoin, nenhum deles sabe o que eles estão falando. Tá? Eu digo isso assim, não é babaquice minha não, tá? Não tô falando isso aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém não. Tô dizendo isso aqui porque é de verdade. Nenhum deles sabe o que estão falando sobre Bitcoin, eles só chutam previsões. É análise de jornal hoje. O que é análise de jornal hoje? Eu vou imitar aqui, tá? Vou entrar num personagem. Pessoal, o Bitcoin esse ano pode subir, mas pode cair também. A gente vai ter o halving acontecendo,
que é basicamente uma quebra na recompensa dos mineradores, mas também a gente pode ver um mercado um pouco mais receoso, com a possível aprovação do ETF, que também pode fazer o mercado subir, a gente pode ver uma rejeição, principalmente por conta dos juros, e a Nasdaq e a S&P podendo vir a cair, afinal a gente está testando um topo histórico. Você entende que eu estou fazendo um discurso bem parecido com a astrologia aqui? Eu estou fazendo um discurso aberto, onde qualquer um dos cenários pode se concretizar, em ambos eu vou parecer o bonitão que acertou o que ia acontecer. Então, eu não quero que você goste de mim pelo que eu estou falando, se eu falo bonito ou não. Eu quero que você veja meus resultados e a partir dos meus resultados você tenha clareza do que eu estou fazendo. Então, o que o Bitcoin fez a partir dessa movimentação foi exatamente isso. Ele virou a mão nessa manipulação de topo e veio buscar a liquidez aqui abaixo. E eu, inclusive, estava comprado no Bitcoin antes da aprovação do ETF. Eu fiz dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Eu comprei aqui. Tá? Nosso alvo estava 48.200, eu acho. Enfim, eu comprei aqui. Assim, não foi esse trading exato, mas foi uma movimentação parecida com essa. E no mesmo dia que a gente manipulou o topo, eu vendi. Bateu meu alvo, eu desfiz a operação e vendi. Tá? Vini, significa que você tem um toque de Midas? Significa que você acerta tudo? Significa que se eu operar como você operar, eu vou estar rico em 2 semanas? Não. Significa que eu sei o que eu estou fazendo, que eu tenho propriedade para te ensinar o que eu te ensino, mas eu sou tão bom quanto o meu último erro, eu posso muito bem errar. Mas hoje, fortunadamente, eu consegui fechar esse short no Bitcoin com o máximo de lucro possível. Eu até postei lá no meu story do Instagram. Se me acompanha no story do Instagram, diz aí, tá? Diz aí. Vejo todo dia, vejo de vez em quando, porque minha rotina é corrida. Diz aí, tá? Mas eu fechei o trade do Bitcoin, tô até pegando o print aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Foram $748 de lucro nessa operação. E essa mesma visão se repetiu ali em Matic, que foi outra operação que eu encerrei hoje, tá? E o lucro dela foi de $811, tá? Foram mais R$7.000 de lucro. Por que eu tô falando isso aqui, tá? Porque se você somar essas duas operações, foram elas boa parte aí do lucro que fez essa movimentação no ano. E qual que é a ideia por trás do institucional e toda essa visão que eu tô tentando clarificar aqui para vocês, porque é algo muito difícil. Eu considero isso muito complexo, eu demorei muito para conseguir aprender e até hoje eu não acho que eu domine isso não, tá? Eu acho que eu ainda de vez em quando eu dou umas derrapadas, umas escorregadas, porque é algo muito difícil e você só aprende com o calo na mão e ralando e estudando e perdendo e ganhando. E é assim que o mercado funciona, beleza? Então hoje eu consegui vender e hoje mesmo eu vi já uma virada de mão, mas eu não vou entrar mais nesse mérito porque eu falei para vocês que eu ia analisar Bitcoin e depois ia analisar o euro. Já analisei Bitcoin, já mostrei a operação, já falei de outras moedas, mas enfim, essa é a visão geral. Inclusive, só para botar um adendo aqui, agora eu acredito que o mercado cripto possa estar vendo uma reversão. Inclusive, eu abri 2 operações de compra que agora estão se pagando, tá? Vini, significa que é para eu abrir essa compra? Não, tá? Não faça isso, tá? Por favor. Nada que eu tô fazendo aqui é para você copiar. Se você copiar, você vai se dar mal, vai quebrar a cara. Por quê? Porque não funciona? Não. Porque você ainda não tem cabeça para isso, porque você ainda não tem estratégia para isso, porque você ainda não sabe do que eu tô falando aqui a fundo. Então, não faça isso, tá? Então, limpando aqui outro gráfico para falar agora do euro e tentar tomar um viés aqui, tá? Uma coisa importante para vocês entenderem do euro é que a gente geralmente não analisa o euro sozinho, tá? Geralmente a gente analisa o euro junto com o índice do dólar. Por quê? Eles são inversamente correlatos. Por quê, Vini? Porque basicamente, assim, tem vários fatores, até matemática, né? Se é euro-dólar, né? O par, né? Euro dividido pelo dólar, pela matemática, quando o denominador sobe, o numerador desce, tá? Mas eu não vou falar dessa parte aqui matemática, que talvez não seja tão bom de matemática, assim como muitos meus alunos não são. Mas a visão que eu quero que você tenha é: o euro sobe, o dólar cai. O dólar cai, o euro sobe, o dólar sobe, o euro cai, tá? Eu repeti a primeira parte, foi de propósito só para vocês fixarem. Tatua isso no teu cérebro, tá? Dólar sobe, euro cai. Dólar sobe, euro cai. E assim e vice-versa, tá? Comenta aqui, dólar sobe, euro cai. Só para ficar mentalizado na tua cabeça, essa noite você vai sonhar comigo, você vai falar, acordar às 5 da manhã e falar assim, dólar sobe, euro cai. Beleza? Então, vamos pegar aqui uma visão do euro a partir do zero, tá? No gráfico semanal. O que a gente consegue perceber logo de cara é que ele vem numa pernada de baixa muito forte já nos últimos anos, tá? Isso aqui é desde 2012, tá? E a gente percebe que, especialmente ano passado, a gente veio testar uma mínima muito antiga. Ou seja, o preço veio capturar uma liquidez que há muito tempo não tinha sido injetada no mercado, diga-se de passagem. O que isso significa na prática? Que a gente fez uma mínima histórica e a gente trabalha com uma referência nova. E essa referência vai ser traçada a partir de buy side, sell side, liquidity. E a geral seria essa daqui. Mas eu não vou traçar no gráfico semanal porque isso não vai ter tanta relevância, tá? Se você for parar para pensar, ela tá no meio o euro está no meio do caminho, o que justifica, inclusive, essa lateralização, que é natural do final / começo de ano. Se você for ver aqui, ó, no começo de dezembro entrou na zona de equilíbrio
e aqui a gente está lateralizando. Vini, o que é zona de equilíbrio? Vini, o que é esse quadrado aí que você traçou? Isso aqui é a zona premium e a zona de desconto. O mercado é dividido entre duas zonas, e esse é um conceito muito importante para você entender. Essa zona aqui de cima é o que a gente chama de zona premium, e essa aqui de baixo é a que a gente chama de zona de desconto, tá? Eu vou botar uma verde e outra vermelha, tá? Basicamente, a zona de desconto é quando tá barato e a zona premium é quando tá caro. E quando que a gente não tá em nenhum dos dois? Quando a gente tá na zona de equilíbrio, que é exatamente onde o mercado tá agora. Por quê? Não fede nem cheira, não chove, não molha. Ele tá em cima do muro. É o cara que não votou nem no Bolsonaro nem no Lula. Ele não é nem palmeirense nem corintiano. Ele não é nada. Então, a zona de equilíbrio é onde o mercado começa a lateralizar em uma decisão. E é por isso que eu estou evitando operar muito pesado, inclusive no mercado de Forex. Por quê? Porque a gente não está com viés muito claro. Dito isso, vamos diminuir os time frames e tentar traçar uma visão um pouco mais sensata. Por mais que a gente não consiga tomar um partido nos gráficos maiores, eu acho que nos menores a gente consegue sim, tá? E tudo isso começa no diário. Na minha visão, a gente já tem uma análise bem clara aqui. A gente atacou essas mínimas manipulando a sell side, ou seja, a gente fez o que o preço precisava para manipular e induzir o varejo, porque quando a gente faz uma manipulação de mínima, como essa estrutura aqui fez, né? A gente está manipulando uma sell side liquidity, tá? Que é a liquidez do lado do vendedor. A sell side liquidity, ela guarda os stops dos compradores, ou seja, o preço vem aqui, captura os stops de todos os compradores e depois faz o movimento que ele queria de alta. E agora, em tese, a gente tem essas máximas aqui para serem buscadas. Mas como a gente não está com uma referência tão clara de máxima, eu prefiro continuar trabalhando com referências menores. Como eu não tenho viés no semanal nem no diário, eu vou puxar para os gráficos menores e tentar operar no em time frames menores, tipo num scalp, um day trade, alguma coisa assim, beleza? Hoje, foi isso aqui que o euro fez, tá? Ele fez uma movimentação bem bonita, inclusive, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o nosso referencial, então em tese a gente está chegando na zona de equilíbrio agora, e na minha visão a gente vai buscar essas máximas aqui, mas antes a gente tem muita liquidez para buscar aqui embaixo, e é isso que eu estaria atento nos próximos dias, principalmente olhando para essa sell side liquidity, tendo em vista que o preço já atacou todas as mínimas que ele tinha ali em cima, eu acho que a próxima seria essa daqui. Então o que eu procuraria no euro, tá? Quais são as operações que eu gostaria de fazer no euro, diga-se de passagem? Eu procuraria operar em time frames menores, tá? Principalmente menores do que 4 horas. Eu não opero 4 horas no euro, tá? Eu só faço análise para chegar em conclusões em time frames menores, mas eu gostaria de pegar uma compra por aqui depois de uma virada de mão, tá? Depois, tá? Não tentando prever o que o mercado vai fazer. Porém, entretanto, todavia amanhã eu não vou operar porque amanhã é o dia de um monte de dado econômico saindo, tá vendo? Então, eu não opero amanhã, nem depois de amanhã, porque serão dias aí conturbados de mercado, beleza? Mas continuando aqui a visão, acredito que o euro possa buscar essas mínimas e a gente consiga encontrar um trade. Certo? Aí, ó. Comecei a live com 11.500, agora já são, ó, 12 mil, tá? Conta de verdade, tá? Isso aqui, ó. Conta de verdade, não é mentira não, tá? Agora a gente vai entrar mais a fundo e eu preciso que você entenda certas coisas, tá? Essas análises que eu mostrei, tanto em Bitcoin quanto em Solana, que foi a operação que eu abri hoje, em qualquer mercado que seja, elas são complexas. Elas não são fáceis. E isso exige, assim, eu me arrisco a dizer que tem até um pouco de intuição, né? Existe um estudo de uma psicóloga brasileira, o nome dela é Flávia Simbalista, tá? Ela fez um estudo sobre o George Soros, tá? Eu sei que tem uma polêmica política e ideológica por trás dele, e ele é uma pessoa deplorável, diga-se de passagem, mas olhando para a parte de trader, de operador de mercado, único exclusivamente, tem uma parte muito interessante por trás disso. Ela fez uma entrevista, né? Essa psicóloga brasileira, ela fez uma entrevista com o filho dele, o Robert Soros, e nessa entrevista ele falou que o pai dele desfazia as posições do mercado quando ele sentia dor na coluna. Como assim? Isso parece muito estranho, mas isso é basicamente a intuição funcionando. E operar no mercado, e isso vai até contra o que eu estou te falando e pregando aqui nessas horas de live, mas operar no mercado é também algo intuitivo. É também você saber seguir os teus instintos e falar assim, cara, eu acredito que o mercado vai fazer isso, isso e isso. Eu não estou falando para você operar com o coração. Estou falando para você estudar o suficiente para que a tua intuição seja foda. Hoje eu tive a intuição de que o mercado iria virar a mão e que o Bitcoin ia começar a subir. Cara, isso é algo muito difícil de ser feito. Provavelmente eu vou errar as próximas 3 vezes que eu tivesse intuição. Mas eu acertei a alta do Bitcoin no ETF, eu acertei a queda do Bitcoin pós-ETF e eu estou acertando essa virada de mão de novo. De novo, eu não quero que vocês criem uma expectativa de que eu sou foda e diferente. Quero que vocês criem a expectativa de que vocês vão estudar para conseguir ter essa habilidade. Beleza? Todo mundo entendeu isso? E é por isso que eu acredito que a melhor maneira de qualquer pessoa começar a operar no mercado e fazer grana não seja só operando assim.
seja operando um modelo simples. Seja operando um modelo mais tranquilo, porque, assim, se você for operar sempre na beira do preço, sem pegar aquela operação na virada de mão, é tipo você só cobrar falta no ângulo. É muito difícil de ser feito. Então, eu quero que você, antes de você desenvolver essas habilidades, antes de você conseguir fazer isso, você tem um modelo simples do feijão com arroz e fala assim, cara, todo santo dia eu abro meu computador, eu procuro esse setup, eu abro tal ativo, eu opero de tal jeito. Dá para fazer isso. Eu faço isso. Meus alunos fazem isso. Eu vou te explicar o que é agora, tá? Que a gente vai entrar agora mais a fundo na estratégia, tá? Então pega papel e caneta, pega aí, sei lá, começa a tirar print, enfim. Vou te explicar a dinâmica agora de assertividade e taxa de retorno, tá? Porque esse é um grande mito no mercado. E principalmente, assim, desse pessoal mais golpista da internet. Por que eu tô falando golpista? Porque de vez em quando aparecem os anúncios assim para mim. Grupo de roleta, 99% de assertividade. Cara, tu pode ter certeza que esse grupo perde dinheiro. Por quê? Porque o algoritmo da roleta, e esse pessoal opera em martingale, né, que é dobrar a mão em cada operação, o algoritmo da roleta é o seguinte, você bota sempre o dobro do dinheiro até a hora que você vai acertar, né? Então você vai ganhando. Quando você vê que você tá com uma mão muito grande, você vai e erra 1% e esse 1% te quebra. Então, eu vou te mostrar aqui como você pode achar o equilíbrio nisso. Nem acertar tudo, que isso é quase impossível, humanamente impossível, nem ter o melhor retorno de todos. Eu quero que você seja consistente, tá? A FTMO, mesa proprietária, ela tem uma métrica que fala que a maior parte dos traders consistentes e que vivem de mercado tiram 3, 4% ao mês, tá? Tô dizendo que você não pode tirar mais que isso? Claro que não, eu já tirei muito mais que isso. Mas eu quero que você entenda, nivela por baixo a tua expectativa e trabalha para nivelar por cima. Como assim? Eu trabalho para lucrar 100% todo mês de retorno. Eu trabalho para isso. Mas eu nivelo por baixo a minha expectativa. Eu falo assim, cara, quero terminar o mês com mais dinheiro que eu comecei. É essa a ideia, tá ligado? Mas enfim. Vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Tira print, imprime, sei lá, faz o que você quiser. Mas essa tabela aqui é o básico do mercado. Ela é o feijão com arroz. Deixa eu me colocar aqui no canto. Bom, esse aqui é o feijão com arroz no mercado, tá? Eu sei que tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês a ideia geral, tá? Isso aqui é Risk Reward versus Win Rate Cheat Sheet. O que é isso aqui, tá? É uma colazinha que te mostra como funciona a visão de risco-retorno para a taxa de assertividade. Basicamente, a taxa de risco-retorno é a diferença entre teu stop e teu alvo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as operações que eu abri nesse ano tinham assimetria média de 4-1, 5-1. São operações mais difíceis de acertar. Não obstante, acertando todas elas, você consegue fazer muito dinheiro. Mas isso é muito mais raro. A média no mercado tem que operar com uma assertividade muito menor e com uma taxa de retorno muito mais aceitável. Então, se você opera com um 2-1, que é o modelo que eu vou te mostrar agora, é 2-1, e acertar 40% dos seus trades, você já está gigante, você já está no lucro. A gente está aqui para ser lucrativo. E eu sei que isso pode, assim, o que a gente quer, né? No final das contas, o que enche meus olhos? Porra, eu quero operar com 5-1 e acertar 60% das vezes. Mas vamos ser realistas. E se a gente conseguir operar com 2-1 de forma consistente todo santo dia, com 40% de taxa de assertividade? Cara, tu já tá gigante. Então, as pessoas menosprezam o poder de um 2-1, tá? Um 2-1 muda a vida de uma pessoa. O 2-1, ele inverte a lógica das coisas. Por quê? A gente subestima o que 10 anos dão pra gente e superestima o que um ano faz com a gente. Todo mundo começa o ano dizendo assim, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou ficar gostosão, esse ano eu vou ficar rico, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou sair da casa dos meus pais, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou para a Europa, esse ano eu vou para os Estados Unidos. Mas você menospreza o que você pode fazer em 10 anos. Em 10 anos você consegue comprar uma casa irada, construir uma casa que tu quer, tu consegue fazer uma viagem, passar um mês no lugar que você sempre quis, alugando uma casa, o carro que você sempre quis. Então, o que eu tô falando é, uma operação de 2-1, com uma assertividade de 40%, é o que você precisa. Sabe por quê? Porque o trabalho duro não vai ser feito por você, vai ser feito pelo tempo. Por quê? Se todo santo dia você opera um 2-1, acertando em 40% do tempo, o tempo vai fazer o trabalho duro. E existe uma operação que acontece todo santo dia, da mesma maneira, e você consegue fazer isso. Eu vou te explicar agora qual é essa operação, eu vou te explicar agora como você faz essa operação, eu vou te explicar agora como eu posso te ajudar a fazer isso. Beleza? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Vini, tá muito complexo. Vini, eu não tô conseguindo. Vini,
você é chato, Vini, você não sabe o que você tá falando, comenta qualquer coisa. Só quero saber se você tá aqui na live. Deixa o like aí, pô. Deixa o like aí. Esqueci de pedir like. Acho chatão também ficar mendigando like, né? Mas deixa o like aí só pra saber se você tá curtindo, se eu tô te gerando conteúdo. Se você não tá gostando, dá dislike, tá? Só não seja frouxo, tá? Só diz o que tu tá sentindo no teu coração, tá? O que eu vou te explicar agora não é no mercado de cripto, tá? Vini, não dá pra fazer isso no mercado cripto? Não dá pra operar com 2 para 1 no mercado cripto? Dá sim. Mas o que eu vou te mostrar agora é o que acontece todo santo dia no mercado de Forex. Acredito no que você diz e ensina, tá? Boa. Obrigado pela confiança. Mas estudei day trade anos atrás e tenho receio de não dar certo. Então, cara, eu entendo muito esse teu sentimento, porque eu convivi com isso durante muito tempo, tá? E essa incerteza é normal. E eu acho, inclusive, que isso é saudável, tá? Se você, digamos que você vai de fato aprender comigo, de repente vai fazer algum treinamento, qualquer coisa, eu acho que você tem que manter esse receio contigo, tá? Porque a falta de receio te faz ser imprudente. E uma vez eu fui numa palestra, inclusive tive a oportunidade de conversar com ele, o Mário Sérgio Cortella. E ele fala com aquela voz assim, e ele tem uma frase muito interessante que foi na minha cabeça, que uma vez ele foi viajar de avião e o piloto falou para ele que tinha medo de avião. Ele falou: "Meu Deus, o piloto tem medo". E o grande insight disso tudo é: todo mundo tem medo. Só que você não pode deixar o medo te impedir de agir, tá? E essa é a visão que você tem que ter no mercado. Eu tenho medo do mercado, eu tenho medo de quebrar no mercado. Juro pra você, eu tenho medo de quebrar no mercado. Mas a minha vontade de fazer acontecer, a minha iniciativa para operar todo santo dia e estudar cada vez mais, é muito maior que esse medo, entendeu? Mas eu entendo pra caramba, cara. Day trade é muito difícil. Já com a estratégia certa, imagina com a estratégia errada, que é o que a maior parte das pessoas da internet te ensinam, tá? Me deu uma noção melhor. Sou iniciante, sei pouco do assunto, mas é o que eu quero. Tamo junto, Giovanni. Espero estar tirando valor aí. Gostei da didática porque eu tô compreendendo isso, visto que sou iniciante. Mas eu vou compartilhar aqui a tela e vou explicar para vocês a dinâmica das dimensões do mercado. Como assim, Vini? O que são as dimensões do mercado? E esse talvez seja um conceito muito importante que ninguém te explica, tá? Quando a gente está falando de mercado de Forex, tá? Agora eu preciso que você pare, feche uma porta para cripto, tira a cripto da tua cabeça. Fala assim, Bitcoin que se foda, tá? Obviamente, de uma forma pejorativa aqui, brincando, né? Mas tira o Bitcoin da tua cabeça. Tira o mercado cripto da tua cabeça. Agora é Forex que eu tô falando. O mercado de Forex, ele tem 2 dimensões. Essas 2 dimensões são tempo e fluxo. Tá? O tempo e dinheiro, tanto faz. Quais são as 2 dimensões na prática, tá? Para que servem essas 2 dimensões? Essas 2 dimensões servem basicamente para você operar da melhor maneira possível, usando os movimentos a teu favor, ao mesmo tempo que você sabe a hora certa de operar. O que é o tempo? Eu não sei se você sabe, mas o mercado de Forex tem uma dinâmica muito, mas muito peculiar, que são as sessões. Como assim as sessões, Vini? O mercado de Forex é o mercado de câmbio, o mercado das maiores moedas do mundo, onde a gente vê o euro, o dólar canadense, o dólar australiano, libra esterlina, enfim, a gente tem todos esses pares sendo negociados. Então a gente tem fundo multimercado, a gente tem banco central, a gente tem muito player envolvido. E nesse mercado a gente tem uma dinâmica muito peculiar, que são as sessões. Tem a sessão de Nova York, tem a sessão asiática, tem várias sessões, tá? Mas a gente resume em 3 nessa operação. Mas eu vou te mostrar aqui por curiosidade para você ver como é que funciona, tá? Essas aqui são as sessões. Vou compartilhar aqui a tela, se você quiser tirar um print, você pode tirar. Mas essas são as sessões do Forex, tá? Sydney, que é na Austrália, né? Tóquio, no Japão, e a gente também tem Londres e Nova York, tá? Então, a sessão asiática, geralmente, a gente resume em esses quadradinhos aqui, e a sessão de Londres e de Nova York está muito bem representada aqui. O que a gente faz para operar no meio disso tudo? A gente opera na Kill Zone, tá? Eu já vou te explicar o que é Kill Zone, mas é basicamente... É como se fosse o horário onde a gente tem mais volume no mercado, que é a interseção entre a sessão de Londres e a de Nova York, e a gente tem um setup que se repete todo santo dia nesse mercado, no mesmo horário, beleza? Quando a gente entende que o mercado tem 2 dimensões, principalmente o mercado Forex, a gente entende que a gente tem que entender o mercado, analisar o gráfico, mas não basta fazer isso, tem que operar na hora certa. Por exemplo, se agora eu abrir aqui o gráfico do euro, tá? Vou abrir aqui o gráfico do euro com vocês. Se agora eu abrir o gráfico do euro aqui, se eu decidir agora operar aqui no euro, o que pode acontecer? Tá? Tem N cenários, mas eu posso tomar uma lapada, porque tem muito spread, porque esse horário não tem liquidez, não começou nem a sessão asiática e já terminou há muito tempo a sessão de Londres e a de Nova York. E eu posso tomar uma decisão precipitada, tá? Então você tem que operar na hora certa. E eu vou te falar aqui os horários que eu opero essa estratégia e mostrar na prática como é que eu opero e como eu faço para operar assim, beleza? Essa estratégia, ela pode ter vários nomes, tá? E dentro da comunidade, eu já vi alunos dando nomes diferentes a ela. Tem, inclusive, um nome que caiu nas graças do pessoal. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é. Essa aqui é a estratégia 3P1. Por que é 3P1?
São 3 passos para você fazer uma operação, e essa operação é aquela com setup de 2-1, ou seja, a simetria de 2-1, e você precisa acertar só em 40% das vezes para ganhar dinheiro, e a assertividade é muito maior que essa, tá? E o nome que o pessoal lá da comunidade deu, eu sei que vocês podem rir e nem entender agora de cara, mas é ou estratégia de Larissa Manoela ou Silver Bullet, a bala de prata. Por quê? Larissa Manoela, ela virou meme no passado, porque rolou aquela história lá que a mãe dela não dava dinheiro para ela e ela queria comprar 1 milhão na praia. Até que certo dia um aluno falou assim, era só a Larissa Manoela operar essa estratégia que ela conseguiria comprar 1 milhão. Aí pegou o nome, o pessoal gosta de falar estratégia de Larissa Manoela, criou um mistério também. Quando eu posto no Instagram, eu recebo uns 20 mil directs. Que Larissa Manoela? O que é isso? Sei lá o quê. E Silver Bullet é a bala de prata. Basicamente a ideia é uma operação que você dá um tiro certeiro, é simples, prático, resolve tua vida e você consegue eliminar o grande inimigo que é o prejuízo, tá? Então, eu vou explicar agora essa estratégia, o que você precisa e como operar. E eu vou mostrar na prática a partir do gráfico do euro, tá? Existem 3 janelas de horário. A primeira janela de horário, que é que aqui o pessoal menos opera, é de madrugada, tá? E a principal janela que eu opero é essa aqui, que no horário de verão ou de inverno, sei lá, no horário que tá agora, é de meio-dia até 1h da tarde, tá? Eu procuro essa operação, esse setup, entre meio-dia e 1h da tarde. Vini, e se a operação acontecer 1h da tarde e 5 segundos? Não opera, tá? Não opera. Por quê? Eu posso operar outra estratégia, mas esse modelo, como eu falei, a bala de prata, é para você dar um tiro certeiro, tá? É um tiro certeiro. É papum, certo? Deixa eu procurar o horário de hoje e eu vou mostrar pra vocês. Eu não operei essa estratégia hoje, inclusive, tá? Eu deixei vazio justamente pra gente conseguir procurar juntos esse setup, beleza? Então, vamos vir aqui hoje ao meio-dia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Horário, né? Horário. Então, começou aqui, meio-dia, tá? Meio-dia. Vai de meio-dia até 1h, tá? Então, meio-dia até 1h, eu tô no gráfico de 5 minutos. Eu sempre gosto de operar ela no gráfico de 1 minuto, tá? Vini, então não funciona em outro time frame. Pode funcionar para você. Para mim, funciona no de 1 minuto. E eu opero no de 1 minuto sempre que eu posso, tá? Meio-dia, tá? Deu o horário da nossa operação. O que eu procuro, tá? Preste atenção nisso aqui, tá? Tira o Instagram, tira story que tu tá respondendo, tira direct, tira o WhatsApp da tua mão. Foca só no que eu tô te mostrando aqui agora, tá? Eu preciso encontrar 3 coisas, tá? O horário já foi definido. Já tá aqui a janela. Agora eu vou precisar encontrar uma região que vai rolar um ataque de liquidez, tá? Então eu vou botar aqui uma flecha. Eu não sei desenhar. Mas vai rolar um ataque de liquidez numa região. Ou seja, eu preciso entender qual região vai ser atacada e pegar uma entrada de confirmação a partir disso. Beleza? Todo mundo entendeu? Aqui, o que a gente percebe? Qual a região que está sendo atacada e retestada? Esse fair value gap aqui vendedor. Ou seja, o viés para essa operação é de baixa, tá? É de continuidade de baixa. Então, eu já botei na minha cabeça aqui o quê? O gráfico tá aqui, tá? Vou botar aqui no replay só para você entender. Já botei na minha cabeça que eu quero o quê? Eu quero vender, tá? Quero vender. A gente fez essa indução e agora eu quero vender. Então, eu vou procurar um setup de venda, certo? Isso pode ser no de 1 minuto, pode ser no 5 minutos. Por exemplo, aqui. Eu tô no de 1 minuto. Já percebi que não correu tão bem, porque já deixou 2 fair value gaps. O que eu posso fazer é jogar nos 5 minutos, esperar se desenrolar. Vamos ver aqui, ó. Deixou um fair value gap aqui. E eu, Vinícius, já deixaria uma compra aqui. Uma venda aqui, perdão. Uma venda aqui. E qual o setup que a gente abriria aqui? Uma venda de confirmação, tá? Essa aqui é a entrada de confirmação, como eu falei. De 2-1. Botaria o stop acima desse topo e o alvo de 2-1. Tá? Não sei se vai bater o alvo, não lembro. Mas essa seria aqui minha configuração. Vamos ver se vai pegar na entrada. Pode não pegar na entrada. Se não pegar na entrada, o que eu faço? Nada. Eu cancelo a ordem e deixo lá. Tá? Vamos ver se vai pegar. Pegou na entrada, né? Pegou no fair value gap e pegou no alvo. Tá? Eu sei, pode parecer muito simplista, mas é exatamente isso que acontece todo santo dia. Vini, mas e se eu errar? E se isso e aquilo? Você pode errar. Você pode, por exemplo, ter errado o viés. Tá? Você podia estar com viés de alta aqui, achar que o ataque foi aqui embaixo e falar assim, ah não, hoje eu vou comprar porque eu acredito que é hora de comprar. Gerou um fair value gap aqui, ou seja, você conseguiria sim uma entrada de confirmação aqui, você teria comprado aqui, botado o stop aqui, alvo de 2-1, teria tomado stop, perdeu dinheiro. Pode acontecer os 2 cenários. Pode. Mas o que eu estou te mostrando é um setup simples. Isso acontece todo santo dia. Eu opero isso com os meus alunos todo santo dia. É um setup simples, uma operação simples. Você não precisa ter muito conhecimento. Você não precisa saber muito de mercado. Você só precisa, de novo, de um ataque de liquidez no horário certo, procurando essa operação. Certo? Todo mundo entendeu? Que fique claro aqui. Você precisa dessas 3 coisas. O horário certo, o ataque de liquidez e a entrada de confirmação.